Senhor Deus, te agradecemos por estar aqui na tua casa. Ó Deus, a tua palavra nos diz que tu estás aqui entre nós, e nós cremos nisso, Senhor. Tu estás aqui porque essa é a tua casa, essa é a tua igreja. Aqui está uma parte do teu povo, aqui está uma parte dos teus filhos. Sabemos que aqui tu estás, e sabemos, ó Deus, que tu nos ama. Ó Pai, nós queremos te clamar nesse momento, que a tua palavra, Deus, seja transmitida na unção do teu Espírito Santo, que a tua palavra, Deus, seja aplicada no coração de cada um, que o teu Espírito Santo, Deus, possa estar aplicando no coração de cada um que aqui está, a palavra que será transmitida a partir desse momento. Nós pedimos isso em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, eles narram alguns milagres realizados por Jesus Cristo. Ao longo desses 4 livros, desses 4 escritores do Evangelho, há um registro de 20 milagres de cura realizados por Jesus, de 7 exorcismos, de 3 reavivamentos de mortos e 8 milagres que Jesus Cristo operou na natureza. Porém, meu irmão, minha irmã, vale ressaltar que Jesus realizou muitos mais milagres do que os que foram registrados. João, o evangelista, ele declara o seguinte a respeito dos milagres operados por Cristo. Ele diz: na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nos livros. Estes, porém, foram escritos para que vocês creiam que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e crendo nisso possam ter vida eterna do seu nome. Então, meus irmãos, minhas irmãs, João aqui ele nos diz o objetivo, o propósito do registro de alguns desses milagres. Eles foram escritos para que nós possamos crer que Jesus é o Filho de Deus, e crendo nisso possamos ter a vida eterna, que só pode ser alcançada a partir do nome de Jesus Cristo. Esse milagre, o milagre da cura do leproso, é apenas mais um de tantos outros que Jesus realizou. Foi mais uma evidência do poder divino em Jesus Cristo. E você pode encontrar esse milagre, o relato desse milagre, nos 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Eles contam essa história e eles se complementam. E esses complementos que nós podemos ver desses 3 autores, eles são deveras importantes para que nós possamos compreender melhor o que Jesus fez na vida desse homem, desse leproso, e de como nós podemos também aplicar essa passagem à nossa vida. Em Mateus, o texto começa dizendo o seguinte: quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Eis que um leproso, aproximando-se, o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes me purificar. Mateus, ele situa esse milagre logo após a grande proclamação da mensagem do Evangelho de Jesus no monte, conhecido Sermão da Montanha. Mateus, ele diz que quando Jesus, após proclamar o Evangelho no monte, ele desceu a montanha, e ele estava acompanhado de grandes multidões, multidões essas que ficaram impressionadas, impactadas com o poder e com a autoridade de Jesus Cristo na proclamação do Evangelho. E nesse momento, algo inesperado acontece. Mateus, ele diz: eis que, ao usar essa pequena expressão,
quer enfatizar, quer deixar claro que o que aconteceu era algo inesperado, o que aconteceu era algo incomum, algo que não era normal. E Mateus diz: eis que um leproso aproxima-se de Cristo. Pode ser que os irmãos se perguntem: o que há de tão incomum nisso? O que há de tão extraordinário nisso? Jesus ele estava cercado por uma grande multidão, mas um leproso chamou a atenção do evangelista. O médico e também o evangelista Lucas, ele dá mais detalhes sobre a doença desse homem. Lucas diz que um homem coberto de lepra veio na direção de Cristo. Lucas ele detalha o estado desse homem. Ele estava todo coberto de lepra, todo o seu corpo já tinha sido tomado pela lepra. Muito provavelmente, segundo estudiosos da Bíblia, esse homem se encontrava num estado deplorável, num estado horrendo. Seu corpo já devia estar todo desfigurado, os seus músculos atrofiados por causa dessa terrível doença, e o cheiro dele deveria causar enjoo em muitos. Provavelmente esse homem já vinha padecendo dessa enfermidade há mais de 20 anos. E eis que esse homem aparece, e a multidão certamente deve ter se afastado muito dele, se afastado não apenas por causa do horror que aquela pessoa desfigurada evidenciava, se afastado não apenas por causa do terrível odor que daquele homem saía, mas se afastado, sobretudo, porque, de acordo com o costume e de acordo com a lei dos judeus, todo leproso não podia se aproximar de algum israelita, de algum judeu, porque apenas se aproximar de algum judeu tornaria esse judeu alguém cerimonialmente impuro. Meu irmão, note o comportamento da multidão. Quando aquele leproso se aproxima, eles se afastam. E eu fico pensando, meu irmão, minha irmã, se acontecesse algo semelhante nos nossos dias, se entrasse alguém pelas portas dessa igreja com uma doença tão terrível como a daquele homem, todo coberto de lepras, todo com o corpo todo ferido por causa daquela doença, com um cheiro de causar náuseas em muitos aqui. Se entrasse alguém pelas portas dessa igreja, eu não me surpreenderia se muitos se afastassem dele. Eu não ficaria surpreso se muitos quisessem se afastar desse homem que estava ferido, desse homem que estava coberto por uma doença terrível, por uma doença degradante. E isso aconteceu com aquela multidão que ouviu o Evangelho de Jesus Cristo lá na montanha. A multidão se afastou daquele homem. A multidão não queria chegar perto dele por causa do seu estado e também por causa da questão cerimonial, da questão da religião judaica. Porque se um judeu se aproxima de um leproso, se um judeu tem contato com um leproso, esse judeu ele passa a ser considerado impuro e ele tem que ser afastado do convívio da sociedade. Ele tem que ser afastado do convívio dos seus amigos, dos seus familiares, pelo simples fato de tocar, de se aproximar de um leproso. Por isso que Mateus ele diz: eis que um leproso se aproxima, e ao se aproximar, a multidão se afasta daquele homem. Porém Jesus Cristo ele não se afasta. Porém Jesus Cristo ele fica recebendo aquele homem que estava ferido. Jesus Cristo continua ao lado daquele homem que estava totalmente coberto de uma terrível doença. E aquele homem, ao se aproximar de Jesus, Mateus ele nos diz
que ao se aproximar de Jesus, aquele homem se ajoelha aos pés do Mestre. Ele se ajoelha e ele adora o Senhor Jesus Cristo, porque ele reconhece que Jesus é o Filho de Deus, ele reconhece a divindade de Jesus Cristo. Apesar da sua doença, ele se ajoelha aos pés de Cristo. Eu fico pensando, meu irmão, minha irmã, que o simples movimentar-se daquele homem era um mover cheio de dor por causa da sua doença, mas ele se ajoelha aos pés de Jesus e ele adora o Senhor Jesus. Ele adora com reverência aquele que ele reconhece ser o Filho de Deus, aquele que ele reconhece ser o Senhor Deus Todo-Poderoso, ao qual todos os joelhos devem se dobrar em reverência e adoração. Aquele homem se humilha, ele se ajoelha e ele adora Jesus Cristo. Logo após a sua adoração, aquele homem olha para Jesus e ele fala: Senhor, se tu quiseres, tu podes purificar-me. Veja a atitude desse leproso. Ele se aproximou de Jesus Cristo, ele se ajoelhou aos pés de Jesus Cristo, ele reconheceu a santidade de Deus e adorou a Deus. E ele olha para Jesus e fala: Senhor, se tu quiseres, tu podes purificar-me. A atitude desse leproso, meu irmão e minha irmã, tem muito a nos ensinar. Tem a nos ensinar no que diz respeito à adoração a Jesus Cristo. Tem também a nos ensinar no que diz respeito à fé verdadeira, à fé genuína, a fé que olha para Jesus Cristo e reconhece: tu tens todo o poder. Ele olhou para Jesus e reconheceu o poder que Jesus Cristo tinha. Reconheceu que Jesus tinha todo o poder para curá-lo daquela lepra. Mas de forma alguma aquele leproso exigiu que Jesus o curasse. De forma alguma aquele leproso determinou que Jesus o curasse. Não, ele humildemente se prostra aos pés do Mestre e fala: Senhor, se tu quiseres, tu podes purificar-me, tu podes limpar-me, tu podes curar-me. Ele sabia que Jesus Cristo poderia fazer, mas ele optou por esperar na vontade de Jesus Cristo. Ele optou por descansar nos planos de Deus. E Jesus Cristo olha para aquele homem todo ferido, todo coberto de lepra, e a Bíblia nos diz que Jesus se compadece dele. A Bíblia nos diz que Jesus Cristo se aproxima daquele homem e toca aquele homem. Mais uma vez eu fico pensando na multidão que tinha se afastado daquele leproso, observando toda aquela cena, daquele leproso se ajoelhar aos pés de Cristo, adorar a Jesus Cristo, daquele leproso fazer aquele pedido a Jesus. Eu penso, meu irmão, minha irmã, que muitos daquela multidão já tinham pego em pedras para arremessar contra aquele leproso, porque de acordo com a lei mosaica, de acordo com a lei de Moisés, se um leproso entrar numa comunidade, aquela comunidade pode pegar em pedra e arremessar contra aquele leproso. Eu penso que muitos estavam já com pedras em mãos para arremessar aquele leproso, e eu fico imaginando aquela multidão ver a cena de Jesus Cristo tocar naquele homem asqueroso, naquele homem que estava totalmente deteriorado por causa da sua doença. Jesus se aproxima e Jesus toca naquele homem. Alguns da multidão poderiam pensar: agora Jesus Cristo se tornou impuro porque Jesus Cristo tocou naquele leproso. Agora Jesus Cristo não pode mais estar no convívio da sociedade porque Jesus Cristo tocou um homem impuro. Porém, para espanto de todos, não foi Jesus Cristo que se tornou impuro,
Muito pelo contrário, ao tocar naquele homem, a pureza de Jesus passou para aquele leproso e aquele homem foi curado da sua lepra. Pelo simples fato de Jesus tocar naquele homem, aquela doença física que há mais de 20 anos afligia aquele homem, ele foi totalmente limpo, totalmente curado, totalmente purificado por causa do poder de Jesus Cristo. Ele se aproximou de Jesus com fé, não uma fé que exigia, não uma fé que determinava, mas uma fé verdadeira, uma fé que entrega ao Senhor todos os nossos problemas e confia que Deus tem o melhor para cada um de nós. Aquele homem, ele foi tocado por Jesus Cristo. O original grego dessa palavra não diz que simplesmente, não quer dizer que simplesmente Jesus estendeu a mão àquele leproso e tocou nele. Quer dizer que Jesus Cristo pegou aquele homem, levantou-o do chão e o abraçou. E ele disse: eu quero, fica limpo dessa lepra. E ele ficou limpo dessa lepra. Ele ficou limpo daquela doença. E mais uma vez, meus irmãos, esse ato de amor de Jesus Cristo para com o leproso, ele tem muito a nos ensinar também. Nós aprendemos com o leproso, aprendemos a respeito da reverência a Jesus Cristo, aprendemos que nós temos que nos dobrar aos pés de Jesus Cristo em adoração, aprendemos a respeito da fé, a fé que não exige nada do Senhor, mas sabe que Jesus Cristo tem todo o poder. Aprendemos com esse leproso e aprendemos também com o nosso Senhor Jesus, porque ele estendeu a mão àquele que estava afastado do convívio da sociedade. Ele abraçou aquele que estava afastado há mais de 20 anos da sociedade. Jesus amou aquele homem, porque ele estava com uma doença física que muitos podiam ver, mas eu creio que aquele leproso também estava com uma dor na alma. Um homem que há mais de 20 anos não sabia o que era ser tocado por ninguém. Um homem que, pelo simples fato de chegar em alguma comunidade, as pessoas gritavam: impuro, impuro, e jogavam pedras naquele homem. Aquele homem foi tocado por Jesus, ele foi abraçado por Jesus, e não apenas foi curado fisicamente, mas ele foi curado emocionalmente. Ele sentiu, depois de mais de 20 anos, o toque de uma pessoa. Ele sentiu, depois de mais de 20 anos, o toque de Jesus Cristo, o toque de Deus Todo-Poderoso, aquele que não faz acepção de pessoas, aquele que deixou a glória e veio à terra para viver uma vida de humildade, para viver entre os feridos, para viver entre os oprimidos, para viver entre aqueles que foram marginalizados de tudo. Jesus veio para libertar cativos, Jesus veio para curar enfermos, Jesus veio para curar as feridas da alma também. Jesus curou a ferida da alma daquele homem. E quantos aqui não estão com a alma ferida também? Quantos aqui também não podem estar aflitos por problemas, por traumas que a vida nos impõe? Quantos aqui não estão também nesse momento necessitando do abraço do Mestre? E meu irmão, minha irmã, Jesus Cristo está aqui nesse momento para poder te abraçar também. Ele está aqui nesse momento porque Ele quer enxugar dos teus olhos toda a tua lágrima. Ele está aqui porque Ele quer que você saiba que você é amado por Ele. Ele está aqui porque Ele quer que você saiba que Ele deu a sua vida por você, que Ele lhe ama, que Ele deseja o melhor para cada um dos seus filhos. A palavra de Deus nos diz lá em Jeremias, o profeta Jeremias falando a respeito de Deus, a respeito dos planos de Deus, a respeito dos projetos de Deus
Jeremias diz: porque eu sei os planos que eu tenho para cada um de vocês, planos de paz, plano de dar o fim a que vocês desejam. Aquele mesmo Jesus tocou naquele leproso, Ele está aqui nessa noite. É a sua palavra que diz isso. Lá em Apocalipse nós vemos Jesus Cristo dizer que Ele caminha no meio da sua igreja. Ele está aqui nessa noite, porque Ele te ama. Ele está aqui porque Ele te ama. Ele está aqui porque Ele não esqueceu de você. Ele está aqui porque nós somos amados por Deus. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Os evangelhos, como eu falei, relataram alguns dos milagres de Cristo. Milagres esses foram registrados com um propósito de nós crermos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e crendo possamos ter vida eterna no nome de Jesus Cristo. Esse milagre que aconteceu logo após Jesus ter descido da montanha, quando um leproso se aproximou do Mestre, Ele nos ensina a adorar ao Senhor. Ele nos ensina a ter uma fé autêntica, uma fé que sabe que Jesus tem todo o poder, mas deixa nas mãos de Deus o realizar. Ele nos ensina também a respeito do amor de Jesus Cristo por cada um de nós. Ele também deve nos ensinar a agir da mesma forma que Jesus Cristo agiu. Paulo falou lá em Filipenses: tenham vocês a mesma atitude que houve também em Cristo, porque Jesus, mesmo sendo Deus, Ele não julgou com usurpação de ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou, assumindo forma de servo, e como servo Ele foi fiel e obediente até a morte de cruz. Paulo fala para nós termos a mesma atitude de Jesus. E se Jesus Cristo estendeu as mãos àquele leproso, nós devemos fazer a mesma coisa. Nós devemos estender as mãos a quem está ferido, a quem está marginalizado, a quem está afastado de tudo e de todos. Nós devemos estender as mãos àquele que está preso pelos vícios nas drogas. Nós devemos estender as mãos àquelas mulheres que estão se prostituindo nesse momento. Nós devemos estender as mãos porque eles são amados por Deus. E nós devemos ter a mesma atitude que houve também em Jesus Cristo. Nós devemos ir para os presidiários e estender as mãos àqueles que estão lá presos. Nós devemos estender as mãos a quem tem fome, porque quando nós estivermos fazendo isso, a palavra do Senhor nos diz que quando nós estivermos fazendo isso, é para Jesus Cristo que nós estamos fazendo. Uma palavra que me impactou profundamente nos últimos dias falava a respeito dessa passagem, quando Jesus disse a respeito daqueles servos bons e fiéis. Foram fiéis porque eles estenderam as mãos a esses que estavam padecendo, a esses que estavam necessitados. Uma palavra que me impactou muito foi quando o pastor ele disse que eu não estendo a mão para o meu próximo que está ferido, porque eu não vejo nele Jesus Cristo. Porque a partir do momento que eu ver no meu próximo Jesus Cristo, a minha atitude vai ser outra. Se eu for à rua e vejo alguém mendigando pão, e ali eu vejo Jesus Cristo, a minha atitude vai ser outra. Eu vou lá e vou ajudar aquele homem. Se eu estou no meu trabalho e alguém faz algo desagradável, se eu vejo ele apenas como um homem, eu vou querer não perdoá-lo. Mas se eu vejo que ali Jesus Cristo está me dando a oportunidade de fazer algo por Ele, por Jesus Cristo, eu vou fazer. Então esse é um outro
ensinamento desse milagre. O ensinamento de que, da mesma forma que eu fui salvo e amado por Deus, eu devo amar o meu próximo que está perdido. Essa é a mensagem dessa noite. Uma mensagem que nos fala a respeito da adoração a Jesus Cristo. Uma mensagem que fala a respeito da fé verdadeira, da fé genuína. E uma mensagem que fala a respeito do amor de Jesus Cristo por nós e do amor que nós devemos ter para com os nossos próximos. Que o Senhor Deus possa estar movendo essa igreja, movendo cada um que aqui está a agir dessa forma, para que dessa forma possamos ser reconhecidos como sal da terra e luz do mundo. Vamos fechar nossos olhos. Ó Deus, nós queremos te agradecer por essa reflexão. Ó Deus, nós queremos te agradecer pelo amor de Jesus Cristo, o amor que Ele demonstrou lá pelaquele leproso, mas o amor que Ele demonstrou por nós também, Senhor. Um amor que Ele continua a demonstrar por cada um de nós. Como é bom saber que Tu estás aqui entre nós, Jesus. Como é bom saber, Senhor, que Tu estás aqui para nos restaurar, que Tu estás aqui para enxugar as nossas lágrimas, que Tu estás aqui para nos dizer quão nós somos amados por Ti. Ó Senhor Deus, que esse Teu amor por nós nos constranja a amar o nosso próximo. Que esse Teu amor por nós, ó Deus, faça com que nós nos levantemos e que nós possamos agir nesse mundo como Jesus Cristo agiu. Que possamos ser sal da terra, luz do mundo, para a glória de Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai. Pedimos isso em nome de Jesus, o nosso Senhor, o nosso amado Salvador. Amém.